Oi. Olá, Oi, Carol. tudo bom, Flávia? Tudo bom e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo? Sim, te ouço bem. E tu? Tô me ouvindo também. Tô te Ai, que ouvindo, aliás. maravilha. Que legal. É. Bem, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Caroline e estou falando aqui da cidade de Sorocaba. Faz frio nessa noite gostosa. E estou como professora para um bate-papo com a terapeuta e psicanalista Flávia Bertolozzi, do Rio de Janeiro. Olha que legal, hein, gente? Ó, A live aqui não da tá frio, não. Flávia. Olha só, que delícia. Cidade calorosa também, né, Flávia? É, você sabe. Ai, morro de saudade. A live da Flávia, ela traz o tema Florais de Bar, tá? Então, bora lá? Seja muito Bora. bem-vinda, Flávia. A live do Vou Obrigada. Falar o Obrigada pelo quê? convite. Uhum. Ah, linda, eu que agradeço, gente. Para mim está sendo assim emocionante convidar a Flávia para participar dessa live, porque já tem um bom tempo que eu não a vejo. A última vez que eu a vi, ela tinha tido a Catarina, então eu acho que É, deve ter uns 14 anos ou uns 15 anos que a gente não se reencontra, 16. né? Olha isso, 16 anos, meu Deus. Eu não era nem casada ainda. Gente, foi ontem isso, Flávia. Que delícia. Foi ontem. É, o E tempo pra mim passa. assim, passa, né? Voa, né? Boa. Mas você continua com essa carinha de menina linda de Né? Nossa, sempre. obrigada. Carinha de menina é Ah. ótimo. Então, bora lá. Flávia, fala um Bora. pouquinho como que você começou. Assim, primeiro fala um pouquinho de você, para a gente saber quem é você, como que você começou em terapia. É, bom, você sabe, eu fiz fonoaudiologia com você. Sim. E assim, na verdade, eu fiz fono, mas eu não cheguei a trabalhar com fono, né? Porque apesar de ter um respeito enorme pela profissão, ter amado a faculdade, eu não me encontrei como fonoaudióloga. E aí eu fui trabalhar em outras coisas. Trabalhei com companhia aérea, curso de inglês, fiz outras coisas. E me dediquei a muitas outras coisas, como a vida pessoal, né? Filhos, Sim. casamento e tudo mais. Até que eu resolvi fazer terapia, porque eu Olha que precisava, legal. né, olhar para algumas coisas, algumas questões pessoais. E eu acho que esse foi o start, na verdade. Eu acho que você, no processo terapêutico, você se descobre, né? E aí, assim, eu já gostava do assunto, eu já lia muito sobre psicologia, tinha feito matéria letiva na faculdade de psicologia, mas, assim, não tinha ainda nenhuma formação na área, até que eu me mudei para São Paulo. Meu marido foi trabalhar lá, e aí, nessa época, eu decidi voltar a estudar. E quando eu resolvi que eu tinha que voltar a estudar, eu resolvi que essa era a área. E eu resolvi assim, vou fazer faculdade de psicologia. Só que desisti no meio do caminho porque eu comecei a pensar em outras possibilidades para encurtar um pouquinho o caminho, né? E aí eu fui fazer formação em psicanálise e pronto, dali não parei mais, porque foi paixão à primeira vista, né? Então, depois disso, eu já fiz formação em outras terapias, pós-graduação em psicologia analítica, porque aí, não satisfeita com o Freud, eu resolvi estudar o Jung, e por aí vai. Legal. Então, esse foi o percurso, né? Que legal, olha que bacana. A gente tomando rumos diferentes, mas ao mesmo tempo se encaixando, né? Pois é E, verdade. e vai somando isso daí, vendo você adentrar nesse ramo. A Flávia sempre foi a menina nota 10 na faculdade, sempre foi muito estudiosa. Olha, Então, é verdade, eu sempre estava ali, timidazinha, né? E Flávia sempre me ajudou bastante no meu processo de
da fonoaudiologia, né? Porque quando eu fui buscar a fonoaudiologia para mim, eu fui buscar porque eu cresci com dificuldade de aprendizagem e eu achei que ali eu fosse encontrar. E ali eu tive uma base, né? Mas no percurso da minha vida aí eu encontrei respostas em outros locais que me ajudaram bastante também. Mas bora lá falar um pouquinho dos florais, como que o floral assim para você, como que você atua nessa área e como que você se identifica com ele, como que surgiu eles também para você. Eles são mais uma dessas coisas que surgiram exatamente no processo terapêutico. Eu já tinha Legal. ouvido falar em florais, assim, desde muito nova, mas eu não conhecia profundamente, né? Até que durante a terapia, uma das minhas terapeutas, que eu já passei por algumas ao longo da vida, me indicou os florais. E aí, usando os florais, eu senti que eles realmente faziam diferença. E eu comecei a achar assim, nossa, como é que é isso, né? Um líquidozinho que ela disse que era base de flor, é natural, não tem efeito colateral, como é que funciona? E no início foi sim como usuária, né, usando os florais. Até que depois já de ter feito psicanálise e de ter assim lido muito sobre essas terapias alternativas, complementares ou integrativas, eu fiquei com vontade de estudar algumas delas. E aí eu fiz Reiki e florais de Bach. E os Legal. florais, assim, eles são uma contribuição realmente interessantíssima, porque é um remédio natural. Então, você está usando a natureza a seu favor, né? A favor do seu equilíbrio emocional. E não tem nada mais belo do que isso, né? E simples, porque é flor, né? Não tem nada, nenhuma contraindicação, nenhum tipo de reação, nada disso. É só mesmo um caminho de autoconhecimento, mais um entre muitas terapias que a gente conhece e que a gente pode fazer. Mas eles são apaixonantes, porque você começa a usar e você vai vendo o efeito deles, né, na sua vida. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Foi primeiro usando. Então, quando você faz, é a mesma coisa da terapia, né? Você primeiro começa fazendo terapia e você entende, você se encanta e você percebe que aquilo faz sentido. E aí você busca entender mais. Foi esse o caso da formação em florais de Bach também. Olha, que legal, né? Que Yeah. bacana. Então, porque assim, como você falou, né? É o processo natural, né? Então, assim, você pega as ervas do quintal, você pega as plantas, né? Não está associado com aquela questão de indústria farmacêutica, de remédio, que se você for ler uma bula, né? Um efeito colateral surge ali Não. atrás do outro, né? Então, quando você utiliza uma medicação como essa, você está trazendo simplesmente o benefício da natureza para o teu corpo, né? Harmonizando aí as funções para poder te deixar em perfeito estado. Uhum, E, exatamente. e assim, é muito legal porque quando você começa a utilizar essas medicações naturais, não só para você, porque você começou a usar para você. E aí depois você foi estudar um pouquinho mais para ver os benefícios. Nossa, como que a gente se encanta? E você chegou a utilizar assim na tua casa toda? Para você, para os seus Sim, filhos, para claro. sua família? Olha que bacana, Aqui porque isso é muito importante, né? De nós todo mundo utilizarmos. usa. Ah, então todo mundo aí usa. Olha que Todo mundo legal. usa. Todo mundo. Então, Aqui, assim, assim, exatamente para poder perceber. Acho que no início você começa desse jeito, né? Você sim. começa testando em você, depois na família, e aí você vai indicando para o amigo, né? E as pessoas vão vendo que vai funcionando e o negócio vai dando certo. É só dessa maneira que você pode comprovar mesmo, né? Como é que isso funciona. E sim, aqui em casa todo mundo usa. Pode Que usar, legal. inclusive, em animal, né? Não tem contraindicação mesmo. Pode usar em idoso, pode usar criança, todo mundo pode usar. Então, é super tranquilo e claro, eu seria, como é que eu iria indicar para alguém se eu não usasse, eu não, né, Que não legal. deixasse minha família usar? Que legal. Eu acho que nada melhor do que nós falarmos daquilo que nós já passamos, né?
as experiências são as melhores possíveis, né? Hoje eu ministro o curso de oratória e eu mesmo já passei por bastante dificuldade de falar em público, né? Você mesmo sabe disso, é testemunha Eu aí. lembro. Então, olha que legal. E hoje eu estar aqui ministrando o curso de oratória e outros cursos também, é porque eu resolvi dar a cara para bater, né? Então, assim, dizer, não, eu vou vencer isso daí, como é que é? E aí, quando a gente começa a estudar, a se dedicar, né? Vai surgindo, vai vindo, e quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Porque nós ficamos bons naquilo que nós praticamos, né? Sim, claro, com E é certeza. legal porque, assim, eu como professora, eu vejo muito os meus alunos chegar para mim, querer fazer o curso, determinado curso, e no momento em que eu estou ali falando, ou então no momento em que eu estou atendendo no consultório, eles já chegam assim, quando vêm pela primeira vez, ah não, eu quero ser só atendida, eu não quero trabalhar com terapia, eu deixo eles bem à vontade, sabe? Mas com o passar dos dias, não tem como, eles vão assim, se identificando, eles vão gostando cada vez mais, e quando eu penso que não, eles já estão mergulhando nisso daí. Claro que eu vou distribuindo, assim, falando de cada área específica, e cada um vai adentrando num ramo específico. Porque como eu trabalho numa escola holística, então lá nós temos vários cursos. E aí cada um vai se enquadrando, vai se identificando. Mas você falou um pouquinho do reiki. O reiki é uma terapia que chama muita atenção, né? No Chama. começo era uma coisa, né? Então, assim, chama bastante atenção e quando eu menos me deparo, é uma das terapias mais procuradas. E você, assim, une uma terapia na outra no momento em que você está atendendo? Eu acho que assim, sempre é possível e super válido, né, que una Sim. todas as técnicas que você conhecer, porque todas elas, na verdade, estão buscando a mesma coisa, que é o bem-estar daquela pessoa que te procura, né? Então, assim, vai depender do que ela está querendo, daquilo que ela está se propondo. Então, assim, se a pessoa busca só fazer terapia, se ela quer só falar, e se ela precisa disso, ok. Se ela aceita essas outras intervenções também, a gente vai, né, mostrando, e em geral é assim que as pessoas conhecem e passam a gostar, porque sentem o efeito no próprio corpo, né? Sentem o efeito na própria vida. E aí começam a sentir melhora em todos os aspectos, e aí dessa maneira, sim, elas vão juntando uma coisa à outra. Então, eu acho super válido, sim. O lance do floral, por exemplo, junto com uma terapia, ou o próprio reiki junto com os florais também funciona muito, né? E depende da pessoa. Então, eu deixo a pessoa à vontade, mas é uma coisa que a gente sempre oferece, né? Assim, olha, existe essa oportunidade, existe essa possibilidade de você fazer uma prática natural que vai te trazer mais bem-estar, mais conforto com você mesmo, que vai te levar por um caminho em que você, assim, apesar de estar angustiado, pode se sentir um pouco melhor. Então, é bom, né? É super bom isso, Olha juntar que todas legal. elas. Olha que legal. O Marcos está perguntando aqui como funciona a psicanálise. É uma parte da Sim. psicologia? Quais as diferenças? Não, então, quando você faz faculdade de psicologia, você até aprende um pouco de psicanálise. Mas a psicanálise, ela é uma carreira à parte, porque o Freud tinha uma ideia de que a psicanálise ela não era só para médicos e psicólogos, ela deveria ser livre para que qualquer pessoa leiga pudesse praticar. A Que legal. única regra básica seria que você tivesse uma formação, ou seja, você estudasse dentro de uma escola psicanalítica e aprendesse todos os fundamentos da psicanálise, fizesse análise pessoal, ou seja, não pode abandonar a terapia nunca, e tenha uma supervisão. Então, na verdade, você não precisa fazer faculdade de psicologia para ser psicanalista. Você trabalha como psicanalista se você faz essa formação, né? Mas existem psicólogos que fazem também uma formação ou uma pós-graduação em psicanálise e trabalham praticamente como psicanalistas.
porque assim, não tem muita diferença em relação a como é o atendimento, né? O atendimento é como uma terapia qualquer. Você entra num consultório, você tem lá a figura do psicanalista, que não é aquela coisa, né, que a gente vê do Freud, que você precisa necessariamente estar de costas para o terapeuta. Isso é uma coisa muito estereotipada, não precisa ser assim. Mas, assim, eles seguem algumas ideias do Freud, né, em relação a de onde vêm as doenças, de onde vêm as suas neuroses, de onde vêm os seus problemas psíquicos. Mas essa é a diferença básica, Nossa, que entendeu? legal. Só tem Ele a está perguntando linhagem. se só tem a linhagem do Freud. Não, existem algumas outras linhas de psicanálise, porque tem os psicanalistas contemporâneos, tem aqueles que foram discípulos do Freud, como Lacan e outros mais, e que seguem uma outra linha, às vezes assim, analisando um pouco mais a postura física da pessoa. Então, assim, tem algumas linhas que vêm do Freud, mas que já se misturaram um pouco ou se assim criaram uma outra tese, vamos dizer assim, mas todas bebem da mesma fonte, vamos dizer assim, né? Mas tem várias Nossa, linhas, sim. nossa, que bacana, que legal, né? É, Muito bom saber que tu foi para esse ramo aí. Fiquei muito feliz. é, eu amo. É, olha só. É, é muito legal, assim, quando eu observo o terapeuta holístico, ele sempre toma aquele cuidado. Todos os terapeutas que eu conheço, que estão próximos de mim, eles têm essa atenção, esse cuidado de estar sempre perguntando para o paciente se ele realmente ele tem interesse, se ele autoriza, se ele tem a permissão para nós aplicarmos qualquer outro tipo de técnica. Nenhum terapeuta da mesma linha que eu sigo invade o paciente. Ele chega, ele pergunta com aquela delicadeza e ele deixa a questão bem livre, como você falou, da psicanálise, é justamente isso, de deixar o paciente livre, de deixar os alunos livres. Para quê? Para com que eles se sintam à vontade para fazer a terapia que eles desejarem, ou então confiar, porque quando eles confiam no terapeuta, eles estão ali, eles se entregam de corpo e alma. E o terapeuta, eu observo muito esse carinho, esse amor que nós temos pela profissão que nós escolhemos. É, fala pra gente assim um pouquinho de caso clínico que você já teve com os florais, assim a nível de Então, benefício. os florais, eles, deixa eu explicar então melhor como é que eles funcionam, né? Assim, Legal. eles são um remédio que a gente sabe, assim, à base de plantas. Na verdade, são flores bem específicas que foram criados lá em 1930 pelo Dr. Bach. E ele chegou até eles depois de muita observação, porque ele era médico mesmo. Ele trabalhava com patologias e com análise clínica em laboratório. Então, ele chegou a criar vacina. Ele era uma pessoa bastante voltada para a alopatia no início. E Sim. só que ele sempre observou muito que, assim, às vezes ele tinha dois pacientes com uma mesma doença e tratava esses dois pacientes com o mesmo medicamento e um melhorava e o outro não. Então ele começou a observar que a doença, na verdade, ela tinha como base a emoção, ela tinha como base a sua mente, e que para você se curar, você também tinha que estar equilibrado emocionalmente. Era esse o motivo de um se curar e o outro não. Então ele começou a achar que assim, a medicina estava olhando para as coisas de uma forma errada, né? Você, na verdade, não tem que olhar para a doença, e sim para a pessoa, para você entender de onde ela traz isso. Então, em geral, a pessoa chega para você e diz assim: eu estou ansiosa. E você precisa entender de onde vem essa ansiedade, porque ela chega para você, isso já aconteceu, assim, olha, eu estou com muita dor de cabeça e eu tenho certeza que é ansiedade, que eu estou, porque eu vou fazer uma entrevista na semana que vem. Então, muitas vezes a pessoa acha
que assim é ansiedade, mas a questão dela é muito mais profunda do que isso. Então você precisa entender de onde vem essa ideia de que a dor de cabeça está ligada a esta questão específica e mostrar para essa pessoa como que ela vai chegar a se equilibrar. E é isso que o floral faz. O floral, ele trata a essência da questão e não o sintoma. Então, assim, porque, por exemplo, voltando para a ansiedade, você tem Sim. níveis diferentes de ansiedade e você tem motivos diferentes para estar ansioso. Pode ter a pessoa que está ansiosa com uma entrevista de emprego, como eu estou falando, e pode ter aquela pessoa que está ansiosa porque o filho está doente. Então, o motivo da ansiedade é outro. Então, nessa hora, você ataca um outro problema. É assim que funciona. Então, a pessoa vai tomando o floral e, em geral, ela, se você estiver dando a essência correta para aquela questão específica, se você tiver feito a leitura correta, por isso é importante que a pessoa converse com o terapeuta e fale exatamente como aquilo começou e como ela se sente diante daquilo, ela vai melhorar até já em poucos dias, né? Ela vai começar a se equilibrar. Não é que o sintoma desapareça da noite para o dia, Sim. não desaparece o sintoma físico, mas o equilíbrio que a pessoa começa a sentir vai fazendo aos poucos com que esse sintoma desapareça, se ele realmente estiver relacionado a isso. Então, ele não é, por exemplo, substituto a um tratamento que a pessoa esteja fazendo médico, né? Mas Sim. ele pode ser complementar e ele vai ajudar a equilibrar essa emoção desse momento para que a pessoa consiga lidar com o que está acontecendo ali e saia dessa situação e pare de ter, inclusive, alguns sintomas que são associados a isso. Ah, legal. É porque isso tudo está relacionado com as nossas emoções, né? Com os nossos sentimentos. Você fez duas colocações bem legais, né? Então, as duas colocações, uma colocando uma mãe quando está pensando, né, numa pessoa doente, no seu filho doente, né? Então, assim, são emoções diferentes, mas ao mesmo tempo está tocando no mesmo órgão ou às vezes na mesma víscera que aí está te comprometendo. Então, enquanto estiver na emoção, você consegue conduzir. E quando Sim, ele já está no nível de tratamento medicamentoso, como você falou, uhum, associar uma coisa a outra. E aos pouquinhos ele vai conseguindo tirar essa medicação controlada, às vezes. Por quê? Porque com floral ou então com alguma terapia alternativa, ele vai harmonizando sim essas funções, trazendo com que o eixo corporal dele e mental vai trazendo aquela harmonização. sim, E você exatamente. falou uma coisa muito legal da essência, né? A essência é a base, né? É aquilo que nos traz e nos conecta a nós mesmos. A nós mesmos. Quando você falou das plantas, das flores, associou ao Dr. Bach, me lembrou um pouquinho mais assim da questão de vó, sabe? Eu fui criada no meio do mato, então eu via muito a minha avó pegar as plantas para Sim, fazer remédio para mim, sabe? Ela pegar as ervas para me dar banho. Então isso daí também é uma questão de pessoas que vieram antes de nós, né? E trabalham na sim, mesma essência que o Bá buscou para trazer para nós, né? sim, exatamente. A história dele é muito interessante, de como ele chegou a essas flores, né? Porque, assim, na verdade, como eu falei, ele era médico, e ele trabalhou, viveu ali na época da Primeira Guerra, ele ficou responsável por muitos feridos, né, pós-guerra, e foi nessa época que ele começou a observar essas questões do tratamento que valia para um e não valia para o outro. E logo depois ele ficou doente, muito doente. E os médicos que trataram ele fizeram uma cirurgia. Eu não sei exatamente o que ele teve, porque não aparece isso na biografia dele, nunca ficou muito claro. Mas ele fez uma cirurgia e os médicos disseram para ele: você tem 3 meses de vida. E aí ele largou o hospital e foi trabalhar só no laboratório, porque ele pensou: eu preciso usar esse tempo para achar curas para as doenças.
E o tempo foi passando e ele ficou curado e continuou vivo, né? Os 3 meses passaram, 4 meses, 5 meses, aí ele pensou assim, bom, já entendi, né? Na verdade, a cura que eu consegui foi através da minha mente. E eu, na verdade, consegui isso porque eu encontrei um propósito de vida. E aí ele voltou para o campo, foi trabalhar em um hospital novamente, em Londres, e aí conheceu a homeopatia. E foi a partir daí que ele começou a acreditar mais na medicina natural, porque a homeopatia também tem esse traço, né, de ser bem diferente da alopatia, de usar um pouco da natureza para você buscar a cura. E aí, num determinado momento, ele decidiu: eu vou para o meio do mato e vou pesquisar plantas. Fez exatamente o que as nossas avós faziam, como você falou. Só que ele resolveu se dedicar a flores. E aí ele descobriu que as flores tinham a mesma energia que a gente, né? Tem isso muito explicado, uma história super linda. Então, Que assim, para legal. dar um exemplo bacana, ele pegou uma florzinha que nascia no meio das pedras. E aí ele entendeu assim, nossa, essa flor, ela tem uma personalidade, digamos assim, uma energia que ela precisou romper barreiras para sair de trás dessa pedrinha. E ele começou a achar que essas flores, elas podiam fazer pela gente a mesma coisa que elas fazem na natureza, né? Essa mesma energia, a energia que você está precisando, ou a personalidade que você está precisando ter, ou aquela qualidade que você está precisando buscar. E aí ele começou a trabalhar com isso, descobriu 38 florezinhas silvestres lindas, fez os remédios e voltou para Londres para testá-la nos pacientes. E deu certo, começou a ver que a coisa funcionava e as pessoas se sentiam equilibradas. Então é isso, ele foi buscar na natureza, foi intuitivo, né? Ele fez o que Sim, as pessoas já faziam, ele fez esse retorno, né? Porque depois de ter estudado tanto medicina, ele podia ter dito, não, né? A gente continua tratando as pessoas dessa maneira, mas ele via pela experiência dele que não funcionava, né? E que assim, tinha gente que você podia dar o remédio e a pessoa não saía daquele estado patológico, né? Daquela situação. E o que aconteceu com ele acabou dando esse estímulo, né? De ele se sentiu curado sozinho. Então, que legal. foi muito interessante essa busca dele pela cura natural, né? Nossa, muito bacana e bonito, né? Porque nós É muito. escutamos histórias semelhantes a essa, né? Quantas vezes a gente não escuta, às vezes, algum parente ou algum amigo chegar e falar, né? Ah, fulano tá com tantos dias porque o médico falou e de repente você vê, entra por aqui, sai por ali. A pessoa não escuta aquilo que o médico falou, né? Por quê? Porque acredita É. no seu potencial, né? Acredita que vai ficar bom. Então, assim, fazendo aqueles remedinhos caseiros, quantas e quantas pessoas não ficaram curadas, né? Mas não tirando, né, a questão da Não, medicação não. relacionada a isso, mas toda família, toda casa tem uma história de alguém que se curou, né? Através da sua crença, através do seu amor, através daquilo que está dentro do coração, porque vai limpando, né? Vai transformando isso daí. E falando um pouquinho desse momento atual aí em que nós estamos passando, né? Em que nós estamos vivendo, a gente está vendo muito medo, muita insegurança. Como é que os florais eles podem ajudar nesse momento? Então, como eles atuam exatamente sobre as emoções, eles são uma ferramenta perfeita, né? Porque ao invés da pessoa tomar um ansiolítico, ela vai tomar uma coisa natural. Sim, Então, assim, é claro que tudo vai depender de exatamente o que que a pessoa está sentindo, porque nesse momento a gente está vendo muita gente sentindo, como você falou, você tem gente que está com medo, você tem gente que está insegura, você tem gente que está angustiada, com razão, porque não aguenta mais ficar em casa, porque tem pessoas morrendo. Então, assim, a gente está sendo bombardeado, né, o tempo todo por notícias ruins e uma sensação de que assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é claro que isso mexe com as emoções de qualquer pessoa. A gente é ser humano, está aí para isso, sim, né? Não tem como sim, você passar por isso sem sentir alguma coisa.
Então, a terapia floral entra exatamente nesse lugar, né, de te trazer um conforto. Você precisa conversar com um terapeuta e dizer exatamente o que você está sentindo, porque não existe um floral específico, por exemplo, único para a ansiedade. Existe o floral específico para cada pessoa. Então, vai depender de Legal. como eu reajo ao que está acontecendo e qual é o fundo emocional anterior àquilo, né? Então, mas é uma ferramenta absolutamente sensacional, porque né, é natural, então as pessoas não precisam ficar se entupindo de remédio para lidar com o que está acontecendo. É porque assim, é sentimento, né? Sentimento, quando vem Sentimento. pra gente, como você falou, cada um responde de alguma forma, né? Sim, E quando eu sinto algum sentimento, um exemplo, eu senti um sentimento de raiva. Não tem como, eu senti o sentimento, né? Veio até mim. sim, Então, assim, a pessoa veio e pisou no meu pé, eu senti a raiva, né? O que não sim. dá é para eu alimentar aquele sentimento. Porque aí sim que esse sentimento de raiva, que eu mantenho e dou continuidade, vai gerar alguma desarmonia dentro do meu corpo Exatamente. para poder desequilibrar aquilo que eu estou buscando. Porque se eu estou buscando aquela harmonia, está vindo aquela harmonia legal. E quando eu começo a perceber o que me incomoda, o que me atrapalha, eu começo a ter aquela visão mais ampla de um contexto maior, eu consigo identificar e parar. Opa, eu senti o sentimento de raiva, mas acabou, ali mesmo. É como se eu estivesse varrendo. Eu varro os pensamentos e transformo aquele sentimento para mandar embora. Então, nos florais é exatamente assim, né? Você vai utilizar para cada pessoa para com que esse sentimento que a pessoa nutre ou então a pessoa está nutrindo, ele seja harmonizado, sendo ajudado a ser eliminado de forma mais rápida. É isso? É isso. Os florais, eles agem de forma natural sobre o seu campo sutil. Então, assim, eles vão agir exatamente nas suas emoções. E não é que Sim. eles vão fazer com que você nunca mais sinta nada, né? É o que você falou. Sentir é normal. Então, sentir raiva, sentir angústia, sentir medo, tudo é normal. Sim. Agora, a questão é, como você disse, é como a pessoa lida com os sentimentos e se aquilo vai ficar dentro dela, trazendo alguma coisa a mais, ou seja, impedindo que ela consiga continuar a viver normalmente. Porque tem gente, por exemplo, que sente medo e fica paralisado diante do medo. Sim. Então é aí que ele entra, né? Ele entra nessa harmonização para que você possa dar uma acalmada nas suas emoções, não deixando de se preocupar com o que tem que se preocupar, de ter medo daquilo que você tem que ter medo, porque todas as emoções, na verdade, elas têm um lado positivo e um lado negativo. Até a Sim. raiva, né? Ela, assim, Sim. ela tem uma coisa de te impulsionar para alguma coisa. Então, assim, não é que seja de todo ruim. O problema é quando ela é alimentada e quando, como você falou, e quando você não consegue ter mais controle sobre a sua vida por conta desses sentimentos. Então, um medo que te paralisa não é mais bom, já virou patológico. Uma raiva que não deixa que você pense em outra coisa já virou patológico, né? Quando você para de viver, para de trabalhar, para de conseguir realizar as suas tarefas do dia a dia por conta de alguma emoção desse tamanho, aí sim ela já deixou de ser normal e é nesse momento que você precisa entrar com alguma terapia para poder melhorar, harmonizar, equilibrar o que você está sentindo e os florais atuam aí, né? Que legal. Tem uma perguntinha aqui em cima, peraí. O Marcos fala que é para eu colocar os óculos, que às vezes eu fico botando assim quase a tela, quase o olho dentro do celular. E em último caso eu uso óculos. Vamos lá, Eu conta a também não história. enxergo, mas na verdade porque subiu. Deixa eu ver. Conta a história que o Bá morreu bem jovem
pouco tempo após Ah, sim. descobrir e testar os florais. Olha, testar os florais, parece até que veio só. Olha que É, bacana, que é bacana. verdade. Então, como eu falei, ele começou a carreira dele bem novo, com 20 anos ele já trabalhava com eles, ele começou a fazer medicina, foi logo trabalhar em um hospital universitário, trabalhou com os feridos de guerra. Aí, essa história que a pessoa está falando aí aconteceu assim: ele foi para o meio do mato e ele ficou 4 anos no meio da floresta, pegando essas flores, estudando as flores para descobrir as essências que ele queria descobrir. E aí, depois que ele voltou para Londres, ele ainda trabalhou um tempo para que ele tivesse essa certeza de que os florais funcionavam. Então, ele começou a atuar e usar os florais nos pacientes dele. Mas realmente, poucos anos depois, ele faleceu. Ele faleceu jovem, acho que ele tinha cerca de 50 anos, mais ou menos. Nossa, E ele deixou, e escrito inclusive, porque legal. ele, assim, a ideia de que ele tinha cumprido a missão dele. Ele falou isso, deixou esse Que registro. Ele legal. deixou o registro dos remédios, porque ele achava também que isso tinha que chegar a todas as pessoas, que não era só para médicos, não precisava ser uma pessoa especialista em alguma área, nada disso. Qualquer pessoa poderia ter acesso a eles. E ele deixou explicadinho como usar, como fazer, e depois, no final, ele falou: agora eu já cumpri a minha missão, que era essa. Minha missão era deixar algum tipo de cura natural para as pessoas, e entender e poder deixar esse legado de que a cura não está exatamente na busca da cura do sintoma, e sim de olhar a pessoa, né, como um todo. Essa história é bem bonita mesmo, porque foi muito pouco tempo depois. Ele descobriu os remédios, já tinha trabalhado bastante, ele criou vacinas antes disso, e aí logo depois ele morreu mesmo. Olha que Mas legal, não né? foram só 3 meses de vida, né, como os médicos tinham falado, foi bem mais do que isso, foram muitos Que anos bom, ainda. né? Que maravilha, né? Então pode deixar aí, ó, uma carga bem boa pra gente, né? Um Tantos legado, e tantos, pois é, tantos e tantos terapeutas aí crescendo nessa área, se identificando, assim como você. É muito bonito poder ver o seu trabalho, ver você crescendo profissionalmente, falando sobre de uma forma tão bacana dessas terapias naturais. E existe assim uma essência que você se identifique mais, que você gosta, falando assim pra você. Olha Na eu querendo verdade, invadir um pouquinho. na verdade, eu gosto de todas elas, porque assim isso é interessante, porque eu acho que acontece com todo terapeuta floral, todos os que eu já conheci e com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Se você começa a estudar os florais e você lê sobre eles, você acha que você precisa tomar todas as 38. Olha Porque só. assim, você em algum momento da sua vida você se identifica com aquilo. Sempre assim, tem um dia que você acorda e você acha: hoje eu tô mais raivosa, eu tô precisando disso, né? Então, assim, tem uma questão de você ir mudando ao longo do tempo. Então, não tem uma Sim, essência que eu possa dizer para você assim: olha, essa é a minha eu me. essência. Não tem. Legal. Que Tem você se assim, eu já identifica. tomei várias, porque Legal. você faz vidros de tratamento com até 6 essências e tudo vai depender daquele momento que você está vivendo, né? Tá. Então, assim, não tem uma, mas Sim. Foi mais todas uma elas. curiosidade, né? Foi mais uma curiosidade, assim, Porque né? assim, eu Não tenho, eu posso foi. até te mostrar aqui, eu tenho em Sim. casa, como eu já falei, né? E eu tenho um vidro aqui nesse momento na minha mão para te mostrar, que Aham. tem duas essências específicas, que são essências que eu fiz para mim nesse momento, há, sei lá, umas 2 semanas, não, semana passada, porque eu vou mudando. Então, cada momento que eu estou vivendo, se eu estou achando assim, Legal. estou me contaminando demais com as notícias e não estou conseguindo me Legal. concentrar no meu estudo, no meu trabalho. Esse é o momento de tomar essa essência. Então, não Tá. existe uma específica, né? Tá, assim como você falou, cada paciente é único, né? Então, assim, não tem Tem.
uma dosagem ou então uma essência específica? Vai de acordo, eu entendi, foi só mesmo uma curiosidade. Então, assim, você precisa, quando você está atendendo o seu paciente, você precisa ter um contato presencial com ele ou você consegue prescrever a fórmula? A gente está vendo aí o crescimento das terapias online, né, que tem Sim. desenvolvido bastante. Então, a minha curiosidade é se você consegue prescrever sem estar em contato com ele, porque na medicina, na medicina chinesa, é, com a fitoterapia chinesa, a gente consegue prescrever sem estar em contato com o paciente. Sim, é a mesma coisa. Na verdade, como é uma terapia, ela funciona, a terapia com floral funciona basicamente como uma terapia com um psicólogo, com um psicanalista. A diferença é que no final, esse terapeuta vai te indicar um remédio específico, natural, com as essências que você precisa. Então, basicamente, você não precisa estar pessoalmente com a pessoa, você pode estar online, como você falou, pode fazer uma consulta via chamada de WhatsApp, né? Sim. A única questão é que você realmente precisa de um tempo para conversar. Então, assim como toda e qualquer consulta terapêutica, essa conversa demora mais ou menos 50 minutos, uma hora, porque Legal. você precisa que a pessoa te fale tudo o que ela está sentindo, desde sintomas físicos até os psíquicos, até coisas do cotidiano que estejam incomodando ou que ela ache relevante. E aí, aos poucos, você vai fazendo perguntas, né, assim, para entender melhor o que está acontecendo. E no final dessa uma hora, eu tenho mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. E aí, assim, eu consigo ir tirando dessa pessoa algumas informações e no final prescrevo sim, posso prescrever sem necessidade nenhuma de estar dentro de um consultório presencialmente. Você pode estar fazendo isso online, como a gente está fazendo aqui agora, né? Que legal, Basta que que a pessoa maravilha. tenha essa hora disponível, não tem problema nenhum. Que legal. A Emerita tá fazendo uma perguntinha aí Ah, para você. Olha que legal. minha amiga Nena. Sim, estou lendo a pergunta. Se existe base científica. Então, Nena, não sei se você entrou no início, né, do que eu estava falando. O Bach, ele era médico e ele trabalhava com pesquisa científica. Mas, assim, eu acredito que o que aconteceu naquela época foi que ele realmente começou a experimentar esses florais nos pacientes dele. Então, ele teve resultado com esses pacientes e a coisa foi crescendo, tanto que depois, já que ele morreu, eles criaram o Bar Center, que é onde eles fazem as essências, e por conta disso, foi se disseminando, né, a ideia de que ele funcionava, porque teve muito resultado. Então, acho que foi por aí, né? E em 1976, se eu não me engano, a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu os florais de Bach como uma terapia que realmente funciona, e ela passou a fazer parte do catálogo das terapias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, eu não sei se teve um estudo científico, né, esse estudo laboratorial, mas teve um estudo com pessoas, né, com base nos resultados que ele estava tendo. E foi um estudo feito ao longo de bastante tempo, porque ele usou em muitos pacientes ao longo de alguns anos, até que ele disse, bom, agora eu encontrei exatamente o que eu queria e eu descobri que isso faz sentido e que eles fazem resultado, e que eles dão resultado. Então é Ai, que isso. legal, hein? A Maísa está dizendo gotas de flores que curam. Olha que legal. Gotas de É, flores que curam, exatamente. como é para você assim o feedback dos pacientes quando eles trazem para você o retorno, né? Porque você observa logo de cara essas emoções aí estando balanceada, né, em desarmonia e quando eles começam a utilizar a medicação, porque você repara uma resposta muito rápida.
né? Nós, como terapeutas, nós observamos essa resposta muito rápida. E como é para você ele trazer essa resposta para ti? Se a pessoa estiver realmente comprometida, né, com o processo, é uma resposta bem rápida, assim. É, eu acho lindo, né? Porque assim, todo o processo de terapia é um processo de autoconhecimento. E é isso que os Sim, florais fazem. Então, assim, em geral, a pessoa nem vem exatamente dizendo assim: olha, agora eu estou dormindo melhor. Ou olha, agora eu não tenho mais enxaqueca. Não, porque como a gente estava falando, não é uma questão de sintoma físico, não é uma sim, questão de curar uma doença. Mas a pessoa, quando começa a perceber que ela se sentiu equilibrada, que ela está vivendo melhor, aquilo é tão assim, né, gostoso de vivenciar que não tem como a pessoa não trazer esse feedback. O que acontece muitas vezes é que ele vai trazendo à tona muitas outras emoções ao mesmo tempo, porque esse é um processo terapêutico. Então a pessoa acaba, a partir daí, ela acaba se comprometendo cada vez mais com esse processo. E isso é que é o bacana do floral. Porque, assim, às vezes a pessoa me pergunta assim: ah, preciso acreditar em floral? Ou é alguma coisa espiritual? Não, não é. Não precisa acreditar, você precisa estar comprometido consigo mesmo, você precisa estar comprometido com a ideia de que você está buscando entender quem você é, por que legal. você está tendo esses sentimentos, o que faz você ter emoções diferentes do seu parceiro, ou do seu filho, ou do seu amigo do trabalho, né? Porque isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo a mesma situação que você e lidam de forma diferente? Então, assim, quando a pessoa busca fazer terapia, em geral, e isso é uma coisa que eu até acho que deveria mudar, mas em geral a pessoa está em sofrimento. Ela está se sentindo mal, aí ela busca terapia, né? E quando ela começa a ver que aquilo faz efeito, aí ela vai entendendo que ela precisa daquilo no dia a dia, né? Que ela precisa e que o que está acontecendo com ela, que esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de construção de quem você é um processo bacana. E muitas vezes a gente descobre que não se conhecia tão bem, né? Então é um processo bacana. Ao mesmo tempo, a pessoa precisa ter esse comprometimento, como eu falei, mas o feedback é sempre assim, né? Nossa, estou me sentindo diferente. Então, a partir daí, ela se compromete cada vez mais, né? Porque vê que fez efeito. Sim. Então, é E às bem vezes, legal. mesmo aquele paciente que não se entrega tão perfeitamente, ele observa uma resposta. Não É, observa? claro, Né? observa, Claro que é claro. aquele que está ali certinho, se identificando, observando, se encontrando, né? Fazendo o seu contato consigo mesmo, isso daí a resposta com certeza deve ser bem mais rápida, né? Deve ser não, é bem mais Sim. rápida, né? Eu te perguntei assim, como é para você, porque assim a gente vê até alegria quando você fala disso, né? É, Que a porque é resposta é muito porque legal, né? É muito bacana. E é isso que você e, falou de, assim, a pessoa percebe, mas o que eu quis dizer é que, assim, às vezes a pessoa não está no tempo dela ainda, né? legal, legal. Então, assim, terapia não é um processo muito fácil, né? E quando você começa a fazer, você precisa estar pronto para isso. Então, às vezes a pessoa percebe alguma coisa, mas aí aquilo incomoda e às vezes ela foge, mas daqui a pouco ela volta, né? Porque tem uma necessidade de lidar com aquilo e ela percebe que aquilo, nossa, fez sentido. Eu acho que aquilo que aconteceu foi para me chamar a atenção. Então, é dessa maneira. Então, eu acho um processo lindo. Você falou da alegria, eu acho lindo mesmo. Eu fico bem contente, sim. Eu percebo isso em mim. Então, assim, Sim, é uma coisa que eu posso falar de cadeira, né? Não é assim alguma coisa sim. que eu acho que acontece. É uma coisa que Na acontece e prática, está né? ali na Na prática, no dia a vivência, dia. né? Porque se a Sim. gente não se entregar nisso, fica só na teoria, né? Então, É. assim, teoria, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente vai ver, sim, o lado ruim das coisas, a gente vai ver, porque vai mexer em coisas que tá lá guardada há muito tempo, né? E Sim. os orientais, eles trazem muito disso também para nós, né?
eles praticam atividade estando bem, atividade física estando bem, eles procuram terapias alternativas estando bem. Para quê? Para se manter bem e saudável. Então, eles Sim, não sim. esperam ficar doente para procurar uma terapia. Eles não esperam Não, surgir uma dor nas costas para procurar um fisioterapeuta, né? Claro que para cá, hoje, aqui, para nós, chegou de uma forma muito legal e muita gente está fazendo terapia porque gosta, porque se sente bem, né? E hoje até mesmo o SUS, ele está ofertando aí, né? Algumas terapias para a população em geral, né? Eu mesmo, quando trabalhei na prefeitura, foi logo quando iniciou a auriculoterapia. ai, que Então, legal. veio um boom assim, sabe, bem grande. Então, foi uma das primeiras terapias a colocar dentro do Sistema Único de Saúde, foi a auriculoterapia, e depois foi adentrando um pouquinho mais. Sim, Então, tem várias, né? desmistificou, né, aquele medo, aquela crença que as pessoas tinham, como você falou, ah, pode ser uma coisa espiritual. Não, não tem nada a ver. Claro que a gente faz aquela ligação, né, acoplar uma energia que surge, que todos nós temos, como você falou, nossa, das plantas, dos bichos, né? Que tudo que emana é energia. Sim. Mas que nós possamos isso. Imagina, não é muito comum aqui pra gente, né? Mas você vai no consultório de um fisioterapeuta, chega lá para ele e fala: Não, eu vim aqui só fazer uma sessão de fisioterapia. Por quê? O que que você tem? Não, não tenho nada, tô bem. Não deve ser assim. Para a galera mais holística, né, já é mais comum, né? A gente É recebe mais bastante comum, é. paciente, né? Ah, não, não tenho nada, só queria fazer uma terapia. E é bacana porque, como você falou, às vezes a pessoa vem, faz uma terapia, mexe um pouquinho ali em alguma coisa, vai embora, mas depois fala assim: opa, não, preciso Depois voltar, ela né? volta, ela É, e procura e vai procurando aquilo que com qual ela se identifica, né? Porque tem tantas técnicas, né, que a pessoa vai buscando com qual ela se identifica mais. Eu acho bem legal também isso, né? Porque tem que gente que não bacana. gosta de falar, né? Não gosta de se Se expor. expor num primeiro momento, demora um tempo, né? Então, assim, até que a pessoa vá entendendo a importância disso, a importância e vá sentindo confiança, ela às vezes demora um tempo, mas isso que você falou não é uma prática tão comum na medicina Convencional. normal, né? Digamos assim, a pessoa Sim, não vai buscar, convencional. né? Assim, a não ser essas pessoas que vão já para fazer um Sim, check-up, né? Mas aí é uma sim, coisa anual que você faz, eu quero fazer um check-up. E muitas vezes são pessoas que têm medo da doença, não é que elas queiram ter bem-estar, elas fazem porque elas estão sim, apegadas à ideia de que, né, eu preciso fazer um check-up. Então, é diferente, né? Mas as terapias trazem essa possibilidade de você fazer uma técnica aqui, uma técnica ali, e aí descobrindo o que funciona para você, né? E também descobrindo o prazer de se cuidar dessa maneira também, né? olha que De bacana. cuidar da parte emocional, que é uma coisa que a gente às vezes deixa de lado. Gente, o papo tá muito bom, tá muito gostoso. Está Uhum. chegando a nossa horinha aqui de Uhum. finalizar. Flávia, eu agradeço imensamente a tua participação aqui Obrigada a você. conosco. Foi ótimo o convite, adorei. Tinha tanto tempo que a gente não Ah, se via, né? pois é, né? Foi bem Só bacana, rede fiquei bem social. emocionada. Pois é, fiquei bem emocionada. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Floral é um tema bem expansivo, como vocês podem ver, mexe bastante com a gente, dá aquela vontade de falar, né? Mas daqui a pouco a gente também vai falar um pouquinho mais, adentrar em outras peculiaridades aí dos florais, Uhum. para tá sempre trazendo. Olha, Flavinha, já tá ganhando até os parabéns. Ai, linda! Para trazer um pouco Obrigada, Dani. mais, tá? Então, desejo. Oi, sogra, boa noite, um cheiro pra tu. Olha só, A cadê a minha Bisa? sogra Tá tudo também está bem? aí, que eu vi. Ai, que legal, que bacana. Então, ó, boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Namastê. Obrigada. Beijinhos. Tchau, gente.